preparar o seu coração para a palavra. Aleluia! Se você não abrir o seu coração na hora do louvor, dificilmente na hora da palavra o teu coração vai estar aberto, vai estar igual uma pedra endurecida. Então abra o teu coração. A Bíblia diz assim: se ouvires hoje a voz do Senhor, não endureça o teu coração. Deixa o coração aberto aí, porque Deus vai dar a palavra para nós. A gente já está estudando mais de 30 dias o mesmo texto, só que cada semana é uma revelação. Então Deus tem coisas novas. Eu não estou dando um alimento para você que já foi dado para outra igreja. Isso aqui tudo está vindo fresco de Deus. Toda semana tem um alimento sólido, fresquinho. Quem já comeu aquele feijão da mãe, fresquinho assim? Olha, irmão, quando o feijão está fresquinho, não precisa nem de mistura. Você joga o arroz em cima, dá aquela amassadinha que a avó dava assim, manda para dentro, porque o negócio fica bom, né? Então hoje tem um alimento fresco para você, tá bom? Mateus 2, você já sabe o texto, vamos lê-lo. O texto diz que tendo nascido Jesus em Belém de Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que os magos ou astrólogos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. E Herodes, ouvindo isso, perturbou-se. Olha, é por isso que eu digo, irmão, tem gente que fica dentro do culto perturbadinho. Perturbou-se, e toda Jerusalém com ele. E congregado todos os príncipes dos sacerdotes, escribas do povo, perguntou-lhes onde havia nascido o Cristo. Por favor, irmão, se assenta aí. Queridos, eu gostaria de continuar com os irmãos a temática de que a gente está em construção, tá bom? Por favor, vamos dizer isso: eu estou em construção. Todo mundo junto, vamos dizer 1, 2, 3. Eu estou em construção. Seria muito bom a gente fazer um congresso aqui e colocar nas nossas camisetas: desculpe o transtorno, eu estou em obras. Quem acha boa essa ideia aí? Não é bom? A gente coloca uns blocos de tijolo aqui na frente assim, um saco de cimento, e diz: a gente está em obra. É boa ideia, né? Porque nós estamos em reforma constante. A Bíblia diz que aquele que começou a boa obra em nós, ele é fiel para terminar. Quem já passou na frente de uma obra que está mal acabada aqui? Aí está com aqueles tapumes na frente, os ferros aparecendo, a obra fica largada lá, perde dinheiro, perde recurso, embarga a obra, porque faltou recurso ou alguém não deu continuidade. Mas a Bíblia diz que o nosso arquiteto, que é Jesus, ele começou e ele vai terminar esta obra de Jesus. Só que eu e você precisamos nos submeter a esse processo de construção. Deixa eu te provocar aqui. Você está preparado para Deus poder te construir de novo? Você está preparado para isso? Está preparado? Olha, que Deus é especialista em boas obras. Vocês se lembram que os muros de Jerusalém estavam construídos? Deus enviou Neemias em 52 dias, pegando assim todo mundo de boca aberta, porque foi um prazo rápido, e a obra de Deus ela foi concretizada em 52 dias. O templo também foi reconstruído. Então nosso Deus é um Deus de obras completas, não é verdade? É até o hino que diz isso, que o nosso Deus é um Deus de obras completas, né? Queridos irmãos, Herodes, quem nós estamos estudando aqui, esse homem é alguém que construiu para Deus, mas não está sendo construído por Deus. E graças a Deus nós não temos Herodes aqui dentro, né? Glória a Deus por isso. Todos nós estamos construindo algo para Deus. Pastor, o que eu estou construindo? Em primeiro lugar, a sua vida. Você é responsável por você mesmo, tirando os pequenininhos, né? Mas até os jovens que são menores de idade são responsáveis por si. Fica uma semana sem escovar o dente para você ver o que dá. Você é responsável por si. Fica uma semana sem comer para você ver o que acontece. É difícil, que eles comem mais que a gente, né? Temos que comer direto na panela, né? Jovem come, que é uma maravilha. Glória a Deus por isso. Sinal de saúde.
Graças a Deus, né? Tem uns que rasgam 3 pãozinhos na boca e depois ainda vai mudar nome, né? Glória a Deus por tudo isso. Deus é louvado por tudo isso. Deus é bom. Então cada um é responsável por si mesmo. Amém por isso? Então você está em construção. Deus está te construindo. Você está construindo-se para ser uma bênção na sociedade, para ser uma bênção na igreja que você faz parte, para ser uma bênção na escola, no trabalho, para ser uma bênção da parte de Deus. Deus está construindo vocês, cada um de vocês. Estou em processo de construção. E cada um de vocês precisam ser responsáveis por si mesmo. Só que esse homem aqui é um homem que está construindo algo para Deus, mas não está deixando a ser construído por Deus. Pense num trem, pense num crente ruim, Herodes. Mas eu vou para o verso de número 3. O verso de número 3 diz assim: e o rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se e toda Jerusalém com ele. Eu já disse, irmão, eu vou repetir isso aqui muitas vezes, e quantas vezes preciso for. Quando você tem alguém perturbado, irmão, ele tenta te perturbar também. E se você não vigiar, você fica perturbadinho também. Fica perturbado também. Então por isso que nós precisamos viver uma vida sã, para não ser perturbação na vida de ninguém, em nome de Jesus. Deus não te chamou para ser perturbação na vida de ninguém, tá bom? E ele ouvindo isso, ele ficou perturbado. E essa palavra perturbou-se, a palavra no grego é tarasso. Sabe o que ela significa? Tirar a paz. Exatamente isso. Alguém que está perturbado, ele vai tirar a paz, e vai tirar a paz da mente. Herodes, quando ouviu essa palavra, o que Herodes viu? Quando os astrólogos chegaram e disseram assim: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? E de vez em Herodes ficar contente e alegre, tirou a paz da mente dele. E é como a ideia dessa palavra tarasso é sacudindo-se para lá e para cá. Herodes ficou assim, ó, para lá e para cá, sacudindo-se para lá e para cá. Ao ouvir essa verdade, Herodes ficou perturbadinho, para lá. Quem está me entendendo aqui? Herodes, ele representa alguém que se opõe ao Evangelho. Porque ele está ouvindo uma profecia bíblica. Diga assim: profecia bíblica. Vocês se lembram que eu ensinei vocês que o profeta Miqueias disse que ele nasceria em Belém, mas Isaías disse que viria de uma virgem? E isso a contagem de mais de 400 anos antes de Jesus nascer, os profetas já haviam profetizado. E quando chegasse isso ao ouvido de Herodes, ele tinha 2 possibilidades: aceitar ou não aceitar. E aqui as suas atitudes estão mostrando que ele não está aceitando o acontecimento de uma profecia. Era uma profecia. E então ele está representando alguém que se opõe ao Evangelho. E eu preciso te dar essa informação, que existem pessoas que ficam perturbadas quando ouvem o Evangelho. Elas ficam incomodadas, elas ficam agressivas quando tem uma pregação verdadeira do Evangelho. Ninguém se perturba, irmão, quando diz assim: você vai ter vitória, assim vai acontecer as coisas na tua vida. Ninguém se perturba nada com isso, não, irmão. Ao contrário, a gente pode ouvir esse tipo de coisa, porque acaricia o nosso ego, passa a mão na nossa cabeça. Não importa de como a pessoa esteja vivendo a vida dela, né? Não importa. Só que historicamente, biblicamente, essa reação ela é comum. A mensagem cristã, ela confronta. Olhe para cá. A mensagem cristã, ela confronta o estilo de vida. Ela confronta as crenças pessoais e ela confronta o nosso ego. Aqui para onde correr. Ego, a palavra ego no grego significa eu. Eu é a palavra ego. E não tem jeito. Quando o verdadeiro evangelho ele é pregado, ele vai confrontar o nosso estilo de vida que a gente está levando. Não tem uma música no mundo que diz assim: deixa a vida me levar
e a vida leva eu, não tem isso. Só que o Evangelho vai pregar totalmente ao contrário, dizer assim, não é a vida que vai te levar, quem tem que te levar é o Espírito Santo de Deus. Não é você que vai dizer assim, eu vou fazer o que o meu coração está sentindo. Não é isso. É você que tem que dizer para o seu coração a direção que ele tem que seguir. Não é o seu coração que tem que te guiar, porque a Bíblia diz que o coração é enganoso. Mas pastor, o que eu faço com os meus sentimentos? A Bíblia diz que a gente tem que dominá-los. E o verdadeiro Evangelho, ele confronta o estilo de vida. O verdadeiro Evangelho, ele confronta as crenças pessoais. Vamos ser sinceros, quem aqui já teve crenças antigas? Eu já tive muitas. Os irmãos tiveram também crenças antigas? Na crença antiga a gente não podia comer manga com leite, né, Alex? Senão morria, né? Viu os chinelos virar, não tinha que virar, senão a mãe morria também. Não podia voltar para a estrela, senão dava verruga no dedo. Não é verdade? Uma série de crenças, uma série de misticismo. Só que qual é o problema? Aí a gente se converte, vem para a igreja, algumas coisas continuam. Uma vez eu ouvi do irmão, e um irmão simples, mas olha o engano, porque não tem respaldo bíblico. Nós estávamos orando aqui assim, e aí ele disse, lá na igreja, que a gente congregava, ele disse assim, vocês estão orando tudo errado. Eu disse, mas por que a gente está orando errado? Porque vocês estão de costa para o púlpito, não pode orar de costa para o púlpito, tem que orar de frente para o púlpito. Eu falei, mas aonde o senhor leu isso na Bíblia? Não, eu não li, foi que eu aprendi. Mas aprendeu de quem? De alguém. Mas não tem nada escrito. Não tem, mas são crenças pessoais. E essas coisas vão se espalhando no nosso dia como se fosse verdade. E aí as pessoas vão acreditando em misticismo dentro da igreja. É tantas coisas, irmão, que a gente vai ouvindo. Aí você pergunta, Alex, qual que é o fundamento? Onde está escrito isso? Mostra o texto para mim. Não tem texto, pastor. É uma ideia, é um pensamento, é algo que passou, uma voz que ouviu, uma crença. No período da igreja era proibido até jogar futebol. Não sei se alguém aqui pegou esse tempo, mas era proibido até isso. As crenças vão sendo colocadas, vão sendo postas. Só que quando o verdadeiro Evangelho ele chega, as crenças vão sendo colocadas de lado e o que prevalece é a verdade de Deus. Jesus, na oração do João 17, ele vai orar dizendo assim: Senhor, santifica-os na verdade, porque tua palavra é a verdade. Jesus estava orando para os discípulos e estava pedindo para Deus: Pai, santifica-os na verdade. Jesus vai dizer mais o que? Eu sou o caminho, eu sou a verdade. Quando a verdade chega, a mentira tem que ir embora em nome do Senhor Jesus. Por isso que eu não acredito em nada dessas crenças. Se não tiver na Bíblia, irmão, você pode dizer para mim um monte de maluquice, vai entrar aqui e vai sair aqui. Tem que estar registrado no texto. Doutrina se faz a partir de textos escritos. Então, quando a verdadeira mensagem ela é pregada, ela confronta o estilo de vida, ela confronta as crenças pessoais e ela confronta o ego. Aqueles cantores estão louvando na igreja, louvado seja eu. Se eu não tivesse aqui nada acontecia. Os pregadores pomposos, né? Olha, irmão, vou te dizer algo: se Jesus não estiver na vida do crente, ele não serve para nada. Charles Haddon Spurgeon vai dizer: de tudo que você vê bom em mim é Deus, e tudo que você vê de mal sou eu mesmo. Sou eu mesmo. Então o verdadeiro Evangelho, ele confronta essas verdades aqui, essas três verdades: o estilo de vida, as crenças pessoais e o ego. E pesquisas, hein? Vamos falar sobre o confronto do pecado e a mudança de vida. Que pessoas, quando ouvem mensagens que elas precisam abandonar o pecado e elas precisam mudar de vida, há uma resistência contra esse tipo de mensagem. O Evangelho, ele precisa, ou o Evangelho prega a necessidade de arrependimento. Se não tiver arrependimento na mensagem, não é Evangelho, irmãos.
O Evangelho, ele prega a necessidade de arrependimento e a necessidade de transformação de vida. Esse é o verdadeiro Evangelho. E muitas pessoas se sentem desconfortáveis quando são confrontadas contra o seu pecado, com a necessidade de mudar de vida, mas deveria ser ao contrário. Se nós estamos pregando para que essa pessoa largue o pecado, é porque nós não queremos que ela vá para o inferno, e de vez ela se ficar nervosa contra a nossa vida, ela deveria dar glória a Deus, porque Deus está exortando, e a Bíblia diz que Deus ama e disciplina todos aqueles que Ele ama. Se Deus está te chacoalhando e dizendo para você sair desse pecado, é porque Deus tem uma obra muito grande na tua vida. Você deveria ficar nervoso com esses pastores que nem se preocupam com a tua vida espiritual. De duas uma: ou você fica nervoso com a mensagem ou com o pregador, não tem problema. Por isso que todo pregador tem que estar bem resolvido e saber que Deus está falando. Porque senão ele começa a ir no embalo do povo, e aí começa a pregar o que o povo quer ouvir. Você se lembra quando Moisés subiu para o monte, Arão ficou lá embaixo? O que o povo falou para Arão? Arão, a gente precisa de alguma coisa para a gente adorar. Sabe que Arão vai dizer que ele foi, abre aspas, enganado pelo povo. Ele vai dizer para Moisés, quando Moisés desce: eu joguei o ouro aí e saiu esse bezerro aí. Um sacerdote, mano, alguém que era responsável pela vida espiritual de todo Israel, se deixando levar pelo povo, se deixando levar por aquilo que o povo estava querendo ouvir. E se nós, como sacerdotes da casa de Deus, não tivermos o coração refinado em ouvirmos aquilo que o Senhor quer falar para a sua igreja, nós vamos estar colocando aqui um monte de bezerros para a igreja se prostrar de novo. Mas Deus ainda tem Moisés. Eu vou repetir que ainda Deus tem Moisés para os seus dias. Moisés desceu do monte e falou: o que vocês estão fazendo? Pegou aquele bezerro, quebrou ele todinho. Sabe o que Moisés fez? Moeu o bezerro como um pote de ouro, colocou dentro de um copo de água e mandou o povo beber todinho. Você está acreditando nisso? Moisés, sério, o negócio de Moisés tinha moral, irmão. Deus ainda tem Moisés que zela pela verdade. Deus tem Moisés que zela pela verdade. Só que quando nós confrontamos, quando a mensagem, na verdade, a mensagem de Deus, ela confronta a necessidade de transformação, aí sabe o que o nosso consciente vai fazer automaticamente? Porque o nosso consciente quer nos defender, nosso subconsciente quer nos defender. Aí sabe o que ele começa a fazer? Começam a apresentar justificativas. Quem está comigo até aqui? O nosso subconsciente começa a apresentar justificativas, mano. Sabe o que a gente começa a dizer? Quando a gente tem um temperamento mais explosivo, a gente diz assim: não, esse é o meu temperamento mesmo, eu sou desse jeitinho mesmo. Eu nasci assim, eu vou ficar assim, eu vou morrer desse jeito assim. A gente começa a arrumar justificativas para um temperamento explosivo. Só que na verdade, a Bíblia vai dizer em Gálatas 5, verso de número 18, que nós devemos produzir o fruto do Espírito. E o fruto do Espírito é mansidão e temperança. Só que o nosso subconsciente fica se justificando. Só que Deus está dizendo: não é justificativo. O Espírito está dizendo: precisa produzir mansidão e temperança. Aleluia. Só os mansos vão dar glória a Deus. Os homens bobos e as mulheres bobas não gostam dessa parte não. Só que Moisés estava em construção. Diga assim: eu também estou em construção. Vamos para a Bíblia? Êxodo 2. Aleluia. Abra aí para você não dormir, irmão. Sei que você está cansado. Não vou te cansar hoje não. Ouvir 55 minutos de palavra não é fácil. Mas já fazem mais de 3 anos que eu estou doutrinando essa igreja para isso. Para poder ter paciência de ouvir a palavra.
Na igreja que eu vou pregar, irmão, me dão 20 minutos para pregar e são 2h30 de louvor. Tinha uma hora que eu fico doido, não aguento mais. E tanto louvor. Aí me dão 20 minutos para pregar. Falo assim, ô pastor, tá bom o tempo. Mansidão, né? Tem que ter... Nessa hora a gente... Mansidão e temperança. Vamos ver quem está em construção, Moisés. Irmão, o tema hoje é construção. Então a gente vai ficar aqui um pouco, tá? Já fui mestre de obra, então, irmão, você vai ficar comigo um pouco aqui. Abra aí. Êxodo 2, verso de número 11. Ô Marião, projeta aí, por favor. E aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés já homem, diga assim, Moisés já era homem. Sabe por que o texto está registrando isso? Porque a responsabilidade de menino é de menino. Só que a responsabilidade de homem é de homem. Moisés sendo já homem, aí Moisés vai se justificar. Lembra das justificativas? Saiu a seus irmãos e atentou para as suas cargas, e viu que um egípcio feria a um hebreu, homem de seus irmãos, verso de número 12, e olhou a um e o outro lado. Olhe para cá rapidinho, só vou te dar uma simbologia. Moisés, na hora que ele ia pecar, no momento que ele ia pecar, que ele ia matar o egípcio, você sabe o que ele fez? Ele fez assim, ele foi ver para ver se não tinha ninguém de olho dele. Deu para entender? Só que Moisés esqueceu de fazer assim, Porque papai e mamãe possa ser que não estão com os olhos em cima. E aí os filhinhos estão aqui, será que papai e mamãe estão vendo? O teu pastor, que graças a Deus tem uma agenda muito cheia, e um dia bem curto, graças a Deus, com 3 mulheres para levar no trabalho, na escola, buscar as 3, dá conta de um sítio de 3.600 metros, dá conta de aproximadamente 80, vou aumentar porque tem pessoas de outra igreja que me procura, vou colocar 100 pessoas mensalmente, dá conta das questões administrativas, departamento de jovens, pastora, a diaconisa Silvânia me passa informações das irmãs, o que acontece na igreja, os irmãos me passam, e tem coisas que meus olhos não vão alcançar mesmo, não dá conta, não dou conta mesmo de alcançar. E aí talvez alguém esteja olhando assim, o pastor não está vendo, o pastor não está aqui, a líder não está aqui, as irmãs não estão vendo, não tem nenhum irmão vendo. E diga assim, olhando para o lado, diga assim, olhando para o lado. Só que antes de Moisés olhar para o lado, Alex, ele deveria olhar para cima e saber que ainda que não tenha ninguém na terra de olho nele, existe um Deus lá no céu que está enxergando tudo. Salmo 139 diz: aonde eu poderia me esconder? O Senhor está em todos os lugares. Ele é onisciente e onipresente. Além de estar em todos os lugares, Ele sabe o que passa na nossa mente. A Bíblia diz, sabe que quantos fios de cabelo há na nossa cabeça, o Senhor já sabe de cor, decorado. A Bíblia diz que o Senhor sabe o nome de todas as estrelas. Mais de 3 bilhões de estrelas foram localizadas na nossa galáxia. E ainda tem mais, porque eles estão descobrindo uma dentro da outra. Mas o Senhor conhece a cada uma pelo nome. Sabe o que Jó vai dizer? Que quando ele chama uma estrela pelo nome, é como essa estrela se apresentasse e dissesse assim: eu estou aqui, Senhor. Pode falar que eu estou aqui. Quando Deus falou com o peixe grande para pegar Jonas, o peixe obedeceu. Quando Jesus falou com o peixe que tinha uma moeda na boca que Pedro pescou, o peixe obedeceu. E a gente está olhando para o lado, esquecendo de olhar para cima, do Deus soberano que está no domínio de tudo e de todos.
E Moisés, quando foi matar alguém, o que ele fez? Fez assim, olhou para o lado. Então eu te dou um convite: quando você for fazer alguma coisa errada, não olhe para o lado não, olhe para cima, porque ele vai estar bem de olho em você. Vamos ler? Vendo que não havia ninguém ali. Olha para Moisés. Moisés era terrível, né? Ele percebeu: não tem ninguém aqui no recinto, não tem ninguém para fazer boletim de ocorrência. Será o fininho. Ó, matou o egípcio. E o que ele fez? Escondeu aonde? Na areia. Só que esse lance de esconder na areia também é interessante. Você sabe por quê? Porque na areia o vento sopra. E quando o vento soprar, vai mostrar o corpo de Moisés que estava escondido. Tem coisas, irmãos, que o vento está soprando na nossa vida, é só para revelar algumas coisas para a gente. Essa parte você quis dar glória a Deus, né? Porque o vento está forte, né? Você está quase fazendo assim, né? Mas é Deus mostrando para cada um de vocês, mostrando para cada um de nós, quando o vento sopra, quem nós somos, irmão. E às vezes a gente quer esconder as coisas, e Deus sabe que Ele tem uma obra perfeita na tua vida. E o crente que é fiel, assim como você é fiel a Deus, Ele não vai deixar nada escondido na nossa vida. O vento vai soprar e vai dizer: tira esse corpo daí, Moisés. Que é isso, rapaz? Eu tenho uma obra na tua vida para ser pastor na minha casa. Moisés foi pastor na casa de Deus e não podia ter nada escondido. Então, em nome de Jesus, se a tua carne ou Satanás quer que você esconda alguma coisa, se prepare para o vento soprar na tua vida. Será que tem alguém me entendendo aqui? Ou está com medo do vento soprar? Se tiver com medo de soprar, nem dá glória a Deus, irmão. Agora, se você não está vivendo uma vida, eu não estou dizendo aqui, eu estou dizendo que nós todos temos pecados, mas são pecados que estão diante de Deus, e a gente confessa eles, não é nada escondido. O que Moisés está fazendo é esconder algo diante de Deus. Eu vou dizer, Deus revela, viu, irmão? Deus revela tudinho, viu? Você acha que eu estou falando isso aqui hoje é o que? À toa? Deus revela tintim por tintim. E eu gosto quando Deus revela os detalhes, assim, o nome. A gente por ética não fala, mas eu vou te dizer, viu, que Deus revela. Esse dia eu peguei esses jovens aqui no domingo. A aula foi boa ou não foi no domingo que eu peguei vocês? Marquei com um assunto duro com eles, um assunto difícil, mas o Espírito Santo já estava me incomodando de uns dias já. Quem está me entendendo aqui? Diga assim: Moisés está em construção. Meu Deus, a hora já foi. Moisés está em construção. Ó, em Êxodo 12 ele está matando alguém. Além de matar, ele está olhando para o lado. Isso revela uma falta de temor a Deus, não olhar para cima. E ele esconde o egípcio na areia. O vento vai soprar para mostrar o que está escondido. Mostrar o que está escondido. Tá bom? Só que eu gostaria de te levar aqui, e eu vou logo dizer, viu, irmão, eu tenho um monte de pecado e eu já logo confesso eles tudinho diante de Deus, Alex. A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Porque você já imaginou, irmão, um dia eu estou pregando aqui, aí Satanás se levanta e querer me acusar de algum pecado? Então, infeliz, tu não tem direito nenhum contra a minha vida, porque eu já confessei eles todo diante do meu Senhor. E eu já vi, irmão, pessoas que foram expulsar demônio, a pessoa botou a mão na cabeça e Satanás falou: não bota a mão aqui que comigo você não tem autoridade, você é meu. Dorme com esse barulho. Pessoa se escondeu, quase desviou, porque estava vivendo uma vida de escondida. Então nós precisamos viver uma vida clara, limpa, diante do nosso Senhor. Não significa dizer que nós não falharemos, teremos falhas, mas precisamos ser muito transparentes diante de Deus. Eu gostaria de te levar agora em Números 12. Vamos ver se teve construção na vida desse homem. Aleluia.
Números 12, por favor, verso de número 3. Aleluia. O texto diz assim, posso ler? Números 12, verso 3. É o quarto livro da Bíblia. O texto diz assim: e era o homem Moisés muito. Quem se lembra lá do primeiro texto que diz que Moisés já era homem? Quem se lembra disso? Por que você acha que essa conexão aqui? E era o homem Moisés muito o quê? O Moisés que matou o egípcio lá atrás. Exatamente. Não é que Moisés estava em construção, gente? Em outro tempo, Moisés era explosivo, bravo. Só que agora, o texto está dizendo que Moisés ele era manso. E dorme com esse barulho. Olha que barulho. Mais do que todos os homens que havia sobre a terra. O texto vai dizer assim: Moisés era o mais manso dos seus dias. Não houve outro mais manso igual Moisés. Só que lá em Êxodo 2, Moisés está bravo. Em Números 12, Moisés está manso. Por que isso aconteceu? Porque nesse espaço Deus estava construindo o interior de Moisés. Miriam e Arão, os dois irmãos de Moisés, criticaram Moisés lá no verso de número 3. Começaram a criticar. E esse versículo aqui, ele vai aparecer para destacar a posição de Moisés humilde e mansa diante das críticas. Sabe o que fez Moisés mais humilde? Foi o convívio com o povo lá no deserto. Era um povo que era murmurador. Olha, irmão, um povo perturbadinho, povo murmurador, um povo que Deus mandava o maná, o povo reclamava. Ele dizia assim: eu prefiro voltar lá para o Egito, porque lá tem cebola, lá tem pepino, lá tem chuchu, lá tem carne. E você, Moisés, nos trouxe para cá, para esse deserto, para poder matar a gente. E Moisés teve que conviver com esse tipo de pessoa durante 40 anos. O povo ficou tão no ouvido de Moisés, tão no ouvido de Moisés: eu quero água, eu quero água, eu quero. Chegou uma hora que ele pegou o cajado e bateu na rocha. Era para falar com ela. Ele bateu na rocha. Ele feriu a rocha. Isso impossibilitou Moisés de entrar na terra prometida, gente. Uma atitude precipitada. Eu digo assim: mas pastor, é uma atitude tão simples. Mas você já parou para pensar o cargo que ele ocupava? A reverência que ele era? Existe gente que está chegando na igreja que é uma medida, mas existe outros que estão tanto tempo na casa de Deus que essa medida não pode ser tomada por eles. E Moisés, convivendo com o povo, se tornou alguém mais manso, mais humilde de coração. Quer uma verdade? Sabe quem vai deixar você manso? As pessoas mais difíceis que Deus colocar do seu lado. Sorria e dê glória a Deus. Quem você acha que Deus usou para Ana? Uma mulher chamada Penina. Uma mulher que foi colocada do lado. E Ana nunca teve ela por inimiga, teve por adversária, mas nunca por inimiga. Você sabe por quê? Porque Penina forjou o caráter de Ana na oração. Toda vez que ela provocava, ela ia orar. Toda vez que ela fazia raiva, ela ia orar. E você quer uma grande verdade, irmãos? As pessoas mais difíceis que Deus coloca do nosso lado é porque Deus quer te transformar numa pessoa mansa e humilde de coração.
Isso é uma obra que Deus está fazendo na sua vida. Se você tiver coragem, diga assim: eu estou em construção. Diga aí, olha para cá, presta atenção não, diga: eu estou em construção. Eu estou em construção. Eu gostaria já de fechar, porque o tempo não vai dar. Mas eu gostaria que você visse essas diferenças. Em Gênesis 2, Moisés está agitado. Em Números 12, mesmo com alguém no seu calcanhar criticando, Moisés está manso, humilde. E a Bíblia diz em Gálatas que nós devemos produzir o fruto da mansidão, o fruto da temperança. Não devemos dar justificativas. Ai, pastor, mas é por causa dos meninos. Os meninos lá em casa não param, uma correria, é isso, aquilo. E a gente vai dando justificativas. Deus está usando os processos da nossa vida para nos aperfeiçoar a cada dia. Imagine Moisés conviver com pessoas difíceis, murmuradoras, pessoas que se voltaram contra Deus. Datã, Corá e Abirão fizeram um conluio para depor Arão. E Moisés convivendo com o povo, e ele foi sendo aperfeiçoado a cada dia, foi sendo trabalhado, seu coração moldado. E eu quero declarar que nós estamos em obra, em nome do Senhor Jesus. E eu declaro que aquele que começou a boa obra, ele vai concluir na sua vida, em nome de Jesus. Por isso que não adianta para você pedir para afastar. Tem coisas que Deus vai deixar para poder te transformar. Está vendo? Teve um glória a Deus, Cíntia, agora, né? Vamos ficar de pé, irmãos. A palavra é essa aqui mesmo, sem manteiga. É isso aí. É isso aí. Sorrir, irmão. Sorrir. É isso aí. Vamos abraçar ninguém, não. É isso aí. Em construção não pode ter rodeio. Em construção a palavra precisa ser muito óbvia, muito objetiva. E nós precisamos permitir-se ser construídos e ser moldados por Deus. Meu compromisso com a sua alma é te apresentar ao Senhor Jesus. Esse é o meu compromisso. E o que depender de pastoreio, que é cuidado, e o que depender de ensinamento, qualquer um dos irmãos podem me cobrar enquanto isso. Porque eu chegarei diante do meu Senhor, falarei: Senhor, eu tentei fazer, errei muitas vezes, mas meu coração está em paz, porque tudo que o Senhor me deu, eu dei para isso também. E a Bíblia diz que nós devemos formar discípulos. E eu declaro que Deus vai te usar para alcançar outras vidas e outras pessoas também. É por isso que as pessoas em sua volta são tão difíceis. Moisés, você está entendendo agora o cenário da tua vida? Está mais claro para você, Moisés? Que as pessoas em volta da sua vida é tão complicada, dá para entender um pouquinho agora? Ou você está lá em Êxodo 2 tentando matar, morder com dente, ir para cima resolvendo a porrada e no soco, ou você vai estar lá no Números. Eu acho que a gente está no meio do processo, mas eu declaro que Deus não vai